crítica sistemática a essa razão técnica. Sobretudo porque a gente, de forma até um tanto assustadora, cada vez mais a gente vê aí a reedição do velho discurso tecnocrático, né, e do que alguns autores, como o Primo Wolff, chamam de esquecimento da política. Então, eu achei muito interessante, quer dizer, essa contraposição que você faz, razão técnica, razão crítica. Gostaria um pouco que te provocar no seguinte sentido. Além dessa dimensão, digamos assim, ou no contexto dessa dimensão propriamente crítica, ou do que seria razão crítica ou razão substantiva, qual o lugar que o conceito, por exemplo, de interesse, e aí um pouco voltando àquele velho, né, o velho Habermas, polêmico, né, mas enfim, a noção de interesse, considerando que quando a gente fala de plano, de técnica, de política, a gente fala sobretudo do histórico conflito, milenar conflito entre interesse público e, no caso, interesse privado. Esse é o primeiro aspecto. E sendo assim, ao falar de processo civilizatório do plano e elencar aí algumas dimensões da cidadania social, política, econômica, técnica, uma quinta, que eu não relacionei. Eu me pergunto se, digamos, se a gente radicaliza, digamos assim, essa crítica à razão técnica, se essa dimensão propriamente da cidadania técnica, se ela não seria um elemento transversal. Quer dizer, se a gente aprofunda esse debate, né, acerca desse conceito de razão e de técnica e de racionalidade, porque no fundo, o que a gente está discutindo aqui, em que medida o plano, ou qualquer plano que seja, ele é a expressão de pontos de vista de interesse, ou seja, a gente não é possível se reportar ao real ou no plano do conhecimento ou da ação que não seja através do valor da significação ou de expressão de interesses. Então, essa é a primeira questão. Uma outra coisa em relação ao que a gente chama de captura do Estado. Eu fico me perguntando, quer dizer, nesse cenário político que a gente está vendo aí, eu fico me perguntando se de fato se trata de captura ou da natureza desse ente que é o Estado, né? Se na verdade, porque quando a gente fala de captura, no fundo a gente acaba trazendo um pouco a noção de contrato, né? De pacto, como se na verdade fosse exatamente o Estado fosse a expressão dessa racionalidade, de uma certa racionalidade, né? E que circunstancialmente ele, de uma certa forma, estaria sendo capturado por interesses privados. Mas não é na natureza mesmo, isso que a gente chama de Estado, ou seja, é a necessidade que a gente tem de voltar à teoria do Estado. Não apenas discutir a ação, a operação, eficiência ou eficácia, mas se perguntar mesmo, né, sobre pactos, sobretudo a dimensão política disso que a gente está discutindo. Nesse sentido, e aí, Vitória, eu queria um pouco, digamos assim, estimular o avanço desse debate sobre o que a gente está chamando de radicalização da democracia. Afinal de contas, nesse cenário absolutamente ímpar que a gente está vivendo aí, quais são os sujeitos sociais que efetivamente teriam interesse de construir cidades ou projetos de cidade e sociedade distintos do que efetivamente está em vigor. E aí eu achei muito interessante a recorrência que você faz. A gente precisa, de uma certa forma, reinventar alguns conceitos, algumas teorias, mas alguns conceitos, particularmente o conceito de classe social. Trazer esse debate particularmente aqui para Salvador. Quando a gente fala, no caso, em interesse coletivo, né, não apenas interesse coletivo, mas interesses difusos, por exemplo, quais seriam os sujeitos sociais nesse cenário que a gente está vivendo aqui, absolutamente ímpar, que teria efetivamente o interesse histórico de construção de projetos de cidade ou de sociedade distintos desse que a gente está vivendo. Enfim, eu não resisti. Tá? Eu acho que a gente, abrindo o debate, tem aí já uma pessoa inscrita. Eu tenho a impressão que talvez a gente pudesse dar uma rodada, não é? Porque com 3 inscrições. E aí a gente volta para a mesa. 5 inscrições? 5 inscrições? Ok. Então, ok. Começando, então, eu não sei o nome, o senhor que já se inscreveu, Armando.
Não me conhece mais não, Betty? Tirou. Branco. Tirou. Bem, A barbicha? Sim, Paulo. Tá vendo? É bom que fica diferente de vez em quando, né? Bom dia a todos vocês. Inicialmente parabenizar a mesa e também a organização. E pedir desculpas, Luiz Antônio, porque eu não estou aqui na mesa por outras razões. Bom, gente, não é bem uma pergunta que eu vou colocar. É um pouco da experiência operacional dentro do que Vitória falou, levantou a questão do legislativo. Eu estava como assessor técnico da Câmara em 2003, quando estava se discutindo o plano diretor que foi aprovado em 2004. E eu queria colocar mais um aspecto, porque a professora Ana colocou, né, que se deve ter um bom plano, elaborado um bom plano, e nós técnicos nos esforçamos muito nisso. Então vejam que tipo de cenário eu vivenciei, que eu chamo de questões paroquiais no legislativo, dos interesses individuais dos vereadores, porque não basta somente a gente elaborar um excelente plano, certo? Então, o que é que ocorreu nas vésperas de aprovar o plano? Diversas grandes construtoras começaram a comprar o Transcom porque estava a um preço muito baixo. E diariamente, no Diário Oficial, nós víamos que essas empresas estavam, não é? Então, a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo com o plano nesse interesse. Bom, isso é um fato do cenário. Bom, aí chega na Câmara de Vereadores, depois de todo esse relato que a professora Vitória fez, e os vereadores começam a expor questões que a gente geralmente não tem essa visão aqui na academia. Eu encontrei um vereador, claro que não vou dizer nome de ninguém, né? Um vereador na porta do Palácio Tomé de Souza, num sábado de manhã, reclamando que estava todo mundo ganhando e só ele não estava ganhando. Isso durante a discussão do plano diretor. O outro, vinculado aos evangélicos, fez mudar um artigo do plano, porque dizia respeito à questão da poluição sonora. Fez uma emenda e essa emenda foi aprovada. Os técnicos tiveram esse tipo de preocupação, mas foi mudado. Um outro, considerado até por Luiz Antônio um vereador respeitável, certo? Morador da Praia da Paciência, alterou dados dos parâmetros urbanísticos, porque o edifício iria vedar à frente dele. Eu quero só mostrar a vocês que, além de tudo isso que foi aqui colocado, essas questões paroquiais, certo? Elas acontecem. E interessante, vou até fazer esse registro, viu, Cal? Cal foi o único arquiteto que me procurou lá na Câmara para me pedir as emendas que foram realizadas, porque eu coordenava exatamente esse trabalho. Eu liberei todas as emendas e não sei qual foi o destino que Cal deu as emendas para estudar, certo? Então, quer dizer, e ainda por cima tem as manobras do presidente da mesa, não é, que no momento de distração ele coloca uma emenda e está aprovado, pronto. Quem for contra se levante. O pessoal está discutindo entre si e aí também é aprovada uma emenda que ninguém estudou, ninguém percebeu. Bom, e uma outra coisa que é importante aí, que eu vejo o seguinte, que eu senti, é o medo que naquela época o setor conservador tinha do povo. Quando o movimento de moradores, de associação de bairro, levava o pessoal para lá, eles ficavam nervosos. E com isso, não é? Quem defendia que devia ser uma outra discussão de plano, segurava com manobras regimentais para ir se prolongando a discussão para ver se conseguia uma negociação. Isso é só um retrato de que não basta apenas um bom plano discutido nas audiências. Um vereador pode mudar qualquer parâmetro
de uma lei do solo, de uso do solo. Foi isso que eu senti na pele. Então, tem que ter também um trabalho, um comprometimento nesse sentido. Porque a gente fica aqui discutindo na academia a parte geral e essa parte operacional, quem não teve essa vivência, certo? Tanto que eu vi ontem um exemplo, não sei o nome do ministro, né? Hoje não sabe mais o nome de ninguém. Ele saindo visitando o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tudo mais, tal. Eu estou chegando à conclusão que a gente tem que fazer isso, visitando cada vereador em casa e fazendo esse trabalho, que é uma forma de constranger. Ok. Para ter um bom, como? Pode, então já pode pegar. Muito obrigado.